É um espelho. Eu falo assim por quê? Porque tem muitos nossos jovens, adolescentes que estão aí. Olha, é muito lindo ver como um jovem se entrega ao Senhor totalmente. Deus faz isso e é só o começo, que esse já chama-se um homem de Deus. Amém? Vamos recebê-lo aplaudindo Jesus Cristo. Queridos, 2 Coríntios capítulo 12, você encontrou? Amém. Encontrou? Amém, glória a Deus. Queridos, antes de ler eu quero dizer algo. Eu sou apaixonado pelo mistério da palavra, porque eu sei que todo o mistério da palavra é revelado em Jesus Cristo. E se nós temos a plena convicção que Jesus Cristo tem poder, nós temos que ter o entendimento que a palavra também tem poder. Tem gente que acredita que Cristo tem poder, mas a palavra não tem poder. Eu trouxe uma notícia: a palavra ainda tem poder. Lucas 11:28, bem-aventurado é o que ouve a palavra e aguarda. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu quero perguntar se nessa tarde tem alguém que acredita que a palavra pode salvar, alguém que acredita que a palavra pode libertar, alguém que acredita que a palavra pode transformar, alguém que acredita que hoje a sua história pode mudar, porque a palavra genuína vai ser pregada. Se você acredita que o poder da palavra é operante nessa tarde, joga a mão para cima e adora a Deus. 2 Coríntios 12, versículo 1 em diante, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que nessa tarde não seja eu pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus usando a minha boca para falar com a Tua noiva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que é possibilitado de glorificar Deus sentado, se assente. Se você não consegue dar glória a Deus sentado, eu tenho a plena certeza que o pastor Vitor Hugo vai te autorizar a ficar em pé a mensagem toda. Amém? Desde que você sente, não se atrapalhe da sua adoração, você senta. Amém? Vamos combinar desse jeito. Amém? Queridos, quando Deus me deu a palavra de hoje, eu fiquei um tanto quanto temeroso, porque não se parece, não aparenta ser uma palavra de tarde da bênção. Nós não vamos ser ignorantes a olhar o biotipo de um culto da tarde da bênção. Pela glória de Deus, eu já peguei muitos cultos de tarde da bênção e nós sabemos bem como funciona o mistério de Deus na tarde da bênção. Então eu relutei, mas Deus disse: essa é a palavra entrega. Então eu vim entregar aquilo que Deus me falou. Queridos, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é o penúltimo capítulo dessa carta, e para nós entendermos o que Deus quer falar aqui, nós precisamos entender o contexto, porque todo texto sem contexto ele já é pretexto. Se você não entende a causa do que está acontecendo na história bíblica, você pode se perder ou isolar frases, versículos bíblicos para benefício de outra causa em que Deus não tem nada a ver com isso. Nós estamos tratando aqui de uma igreja na cidade de Corinto, onde era uma igreja que dava um certo trabalho para o apóstolo Paulo. Essa igreja havia algumas coisas a serem tratadas para o seu crescimento. A verdade é que o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele nunca disse nada para a igreja de Corinto para nos diminuir, mas ele sempre deu palavras para ter o entendimento que aquela igreja necessitava um crescimento. E Deus, eu nem sabia que eu ia falar isso, mas se Deus está me guiando a isso, eu vou dizer: nenhuma palavra de Deus vai ser para você ficar parado. Toda palavra que Deus liberar sobre a sua vida é para você crescer. Às vezes nós nos magoamos em nossa alma, às vezes nós nos desentendemos conosco mesmo, porque nós achamos que uma exortação bíblica, ou uma exortação pastoral, ou uma exortação até mesmo divina, é para nos abaixar, ou é para nos desamparar, ou é para nos frustrar. Mas eu trouxe um recado do céu: toda exortação de Deus para a sua vida é para te fazer crescer. Deus nunca vai te entregar uma palavra para te diminuir no âmbito espiritual. Talvez no âmbito
físico é para te diminuir um pouco, para tirar esse ego, mas no âmbito espiritual, toda a palavra liberada por Deus é para te fazer crescer. Essa é uma tarde onde, através do poder da palavra, Deus vai trazer crescimento na vida de alguém. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus para ele. Queridos, Paulo ele exorta de várias maneiras. Se você ler todos os capítulos de ambas as cartas, você vai compreender que Paulo tem assuntos a serem tratados. Mas aqui, particularmente nesse capítulo 12, Paulo estava tentando se referir acerca do ego da igreja de Corinto. Corinto era uma igreja com muito potencial. Corinto tinha uma igreja com muito potencial de dons espirituais, de pessoas capacitadas para poder entregar algo do Senhor para outras pessoas. Porém, todavia, essas circunstâncias traziam um ego um tanto inflamado para essa igreja, trazia um certo orgulho humano sobre essa igreja. O apóstolo Paulo, como bom pastor, ele se refere nesse capítulo acerca de contra esse orgulho, porque na verdade há pessoas que recebem algo da parte de Deus e, ao invés de cumprirem o propósito que Deus o chamou, ela usa isso para se autopromover, usa o dom para se autofalar o seu próprio nome. Há pessoas que, quando Deus abençoa, ao invés de dar glória a Deus, ela dá glória a si mesmo. Sabe, não acontece, isso acontece, a pessoa não diz seja adorado a mim mesmo, mas por atitudes, por palavras, por ações, pessoas, elas se crescem. Há certas pessoas que se crescem por presentes divinos, se crescem por dons espirituais, se crescem por cargos eclesiásticos. O apóstolo Paulo, ele tem todos os ministérios cumpridos em sua vida, ele tem todos os dons cumpridos na sua vida, mas não é por causa disso que ele deixou de ser quem ele era, prisioneiro e servo de Cristo. Eu trouxe uma palavra para alguém aqui, hoje é tarde da bênção. Deus quer te abençoar, mas nunca para te autopromover. Toda a bênção, toda a vitória, todo o presente de Deus é para o nome dele ser glorificado. Veja quando Jesus Cristo recebe a notícia que o seu amigo Lázaro está doente, ele diz: esse mal não é para a morte, mas para o meu nome ser glorificado. A verdade é que Deus nunca vai fazer algo na sua vida para não glorificar o nome dele. Todo o propósito, toda a finalidade de um trabalho celestial do Senhor para a sua vida é para a promoção do reino, é para a promoção da cruz, é para a promoção do nome do Senhor. Se você veio nessa tarde com a intenção de ser famoso, com a intenção de crescer por causa do que Deus te deu, você está muito enganado. Mas se você usar aquilo que Deus te deu para promover o nome do Senhor, aí haverá bênção, aí haverá resposta, aí haverá milagre. Você que acredita, joga a mão no terceiro andar e faz o barulho que o diabo não gosta. O que o diabo quer é que você se sinta alguém com o que Deus está te dando. Quando o céu abre, pessoas são abençoadas. O apóstolo Paulo está se referindo a ele mesmo. Se você ler o capítulo todo, ele é tão humilde que no meio dessa revelação que ele teve, ele não cita que é ele para os homens. Na carta ele dá a entender que é ele, mas falando com os homens, ele não se refere a essa visão, a essa experiência divina como uma experiência própria, porque ele não quer se promover, ele quer promover as maravilhas de Deus. E olha que interessante, o apóstolo Paulo diz que ele foi elevado ao terceiro céu. Nós temos o primeiro céu, que é onde habita as nuvens, o segundo céu, que é ali o espaço, e o terceiro céu, que é o céu celestial de Deus. É a nova Jerusalém, que ainda está sendo preparada e vai ser unificada com terra. Mas nós estamos tratando aqui de um local onde a habitação de Deus, onde a habitação dos anjos. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele vê o céu aberto com os seus próprios olhos, ele entra numa dimensão sobrenatural, e a palavra diz, em 2 Coríntios capítulo 12, que ele percebe coisas inefáveis, ele olha coisas inefáveis. Samuel, o que é coisas inefáveis? Coisas inefáveis são coisas inexplicáveis, são coisas que qualquer vocabulário humano não consegue descrever. É por isso que eu trouxe essa palavra para a vida de alguém, porque o que Deus quer fazer na sua vida também é algo inefável. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz
3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar. Eu trouxe uma notícia para alguém que veio buscar a Deus genuinamente. Deus tem mais do que você tem pedido, Deus tem mais do que você tem pensado, Deus tem mais do que você tem planejado. Não é hora de limitar o seu Deus, é hora de olhar para o horizonte. Não é hora de limitar o teu Deus, é hora de pensar que você serve um Deus que é criador dos céus e da terra. Não é hora de limitar o seu Deus, é hora de entender que Deus é poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não há nada impossível, porque para Deus não há nada impossível. Samuel, como eu vou entender o que é impossível? Eu vou te dizer algo, nem todas as coisas impossíveis você vai entender. Então eu te trouxe uma notícia, o milagre que Deus vai fazer não é para ser explicado, é para ser vivido. A experiência que Deus tem preparado não é para ser explicada, é para ser vivida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: eu tenho coisas inefáveis, porque eu não conseguia explicar, eu não conseguia dimensionar, eu não conseguia trazer a dimensão humana, porque o que Deus fez na minha vida, eu só conseguia adquirir por experiência. É por isso que vai aparecer pessoas na sua vida dizendo: como é que isso aconteceu? Como é que isso aqui tornou a vida? Como é que isso aqui cresceu? Você vai dizer: eu não sei, mas eu sei que quem fez foi o meu Deus. Eu não sei explicar, mas eu sei que quem concluiu foi o meu Deus, porque ele é especialista em causas impossíveis, ele é especialista em fazer milagre, ele é especialista em trazer à vida aquilo que está morto. Você crê? Joga a mão no terceiro andar e faz o barulho do diabo na nossa. Olha que lindo, o céu se abre na cara do apóstolo Paulo. O Paulo já entrou na dimensão espiritual. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que querem trazer ou adquirir entendimento daquilo que você tem vivido, mas essa pessoa não vai na mesma dimensão que você está. E o que eu estou falando não é que você é maior que ela, é porque você adquiriu uma profundidade que ele não quis pagar o preço para chegar. O apóstolo Paulo não era qualquer tipo de homem, e quando falamos disso não é para engrandecer ele, mas para ver o que Deus faz na vida de um pobre pecador. Porque a verdade é que Paulo, ele era perseguidor de cristão. Paulo, ele era dotado da lei, mas mesmo ele sabendo da lei, mesmo ele sabendo da Torá, ele não sabia o propósito dessa palavra, porque de Gênesis a Apocalipse a Bíblia fala para Cristo, a Bíblia aponta para Cristo. Ou seja, os doutores da lei, o apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, ele não conseguia entender o propósito da palavra revelada, porque toda palavra revelada, ela é revelada em Cristo Jesus. Todo o significado, todo o propósito, tudo aquilo que gera a palavra veio por causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia muito, mas no final não sabia nada, porque a finalidade do entendimento da palavra ele não conhecia. É por isso, ó Deus, nem preparei isso, mas Deus está mandando, eu vou falar. O apóstolo Paulo, ele cai no meio do caminho. Sabe o que acontece? Deus permite algumas pessoas cair no meio do caminho para achar o verdadeiro caminho. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai entender que os seguidores de Cristo, os seguidores dos apóstolos que pregavam mensagem de arrependimento, eram chamadas pessoas que seguiam o caminho. Eu vim trazer uma notícia. Talvez tenha doído essa queda, talvez tenha doído essa queda do teu cavalinho, mas Deus está dizendo: eu deixei você machucar no meio do caminho, porque só você caindo eu vou te mostrar o caminho. A verdade é que Deus me trouxe lá dos Estados Unidos para dizer para alguém: essa queda não é para te machucar, essa queda é para te apontar o caminho. O apóstolo Paulo, ele adquire uma cegueira essa que é física. Mas sabe o que eu entendo aqui? Antes
de ele ser cego fisicamente, ele já era cego espiritualmente há muito tempo, porque ele não entendia o propósito daquilo que ele estudou, daquilo que ele sabia, daquilo que ele conhecia. Então Deus trouxe a realidade espiritual dele para a realidade física dele. O que ele não enxergava espiritualmente, Deus permitiu que essa condição chegasse na sua vida de forma física. Só que olha que interessante, o apóstolo Paulo, mesmo cego fisicamente, cumpriu tudo que Deus mandou. Deus enviou o seu filho para o ajudar, homem de Deus, para encontrar o caminho, e nesse caminho as escamas dos olhos de Paulo caíram. Sabe o que eu trouxe para alguém para receber da parte de Deus aqui? Deus tem apertado o calo, Deus tem deixado a situação se tornar mais difícil, mas na verdade há momentos que Deus permite para você enxergar a sua realidade. Você pode se encontrar hoje perdido, ou com pessoas se afastando de você, pessoas que não querem mais a tua amizade. Deus só está tirando a escama dos teus olhos, colocando pessoas que te apontam para o propósito. Deus, quando uma pessoa se entrega para Deus, Deus vai fazer a escama cair, e com a escama caindo, as máscaras de outras pessoas também caem. A verdade é que Deus está preocupado com a sua alma, não com o seu status. Deus está preocupado com a sua alma e não com seus afazeres. Deus está preocupado com a sua alma e não o seu cargo eclesiástico. É por isso que Paulo saiu da certidão de pessoas que o acompanhavam para perseguir esses cristãos, e por onde passava, Paulo ia para as sinagogas primeiro, porque ele queria andar com pessoas que seguiam o seu propósito. A verdade é que muitas pessoas querem viver as experiências que Paulo viveu, mas não estão sujeitas a passar por aquilo que Paulo passou. Eu trouxe uma notícia para você: tem pessoas que querem alcançar o teu nível de espiritualidade, tem pessoas que querem viver das bênçãos que Deus tem concedido para a sua vida, mas não querem passar pelo processo, não querem vir para a parte da bênção, não querem vir para a consagração, não querem orar no quarto fechado, porque toda a experiência de Deus é resultado de um sacrifício no secreto. Deus não vai fazer nada no público sem antes contemplar o sacrifício no secreto. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta de 2 Coríntios, ele já é um homem, vamos dizer assim, renomado ministerialmente falando. Ele já tinha algumas experiências, mas ele diz aqui que há anos atrás, mais precisamente 14 anos atrás, ele viveu essa experiência. A verdade é que para algumas pessoas podem demorar, para outras nem tanto, mas Deus tem o relógio marcado para te dar a experiência que você precisa. Esta é uma tarde da bênção, em que você não vai receber só palavra de milagre, só palavra de bênção, você vai receber palavra de experiência, porque vindo para cá, Deus falou para mim que Ele queria, acima de bênção, acima de milagre, Ele queria dar crescimento espiritual para a vida de alguém. É por isso que o temor de eu pregar essa palavra saiu. Eu estava com medo de pregar essa palavra, eu não achei que essa palavra encaixava uma batalha da bênção, mas Deus diz: prega a minha palavra nesta referência bíblica, porque eu estou trazendo experiências inefáveis para a vida de alguém. Aquilo que você nunca viveu, você vai começar a viver. Aquele chamado na profecia. Quando tempo você não entrega uma profecia? Quando tempo você não entrega o manto? Deus vai dizendo: eu vou desenrolar esse negócio aí, eu vou desbaratinar esse estudo tudo enrolado aí, e você vai voltar a ser usado. Levanta a mão e dá glória. Aleluia. Sabe que Deus também me incomodou para falar aqui acerca da Galgal. Sabe por quê? Paulo
Paulo, quando ele aprendeu o que é ser um servo, prisioneiro de Cristo, ele sabia que toda dedicação na obra do Senhor não era em vão. Sabe o que é Galgal? Galgal é uma palavra citada no Antigo Testamento que se refere a como se fosse uma roleta giratória, que tudo que você colocava para subir também descia. O que você quer falar com isso, Samuel? O que você quer dizer com essa tal de Galgal? A verdade é que numa roleta giratória, o que você coloca para subir também desce. Deus está dizendo para alguém aqui: a mesma glória que você for lá para cima, é nesse nível de glória que vai descer. Deus está dizendo: eu vou desenrolar essa roleta celestial na vida de alguém, porque enquanto você manda a glória para cima, a glória também desce. O apóstolo Paulo, ele sabia, tendo as suas experiências com Deus, que a sua fé não era em vão. Ele sabia que a sua vida dedicada a Cristo não era em vão, porque tudo que ele mandava para cima voltava descendo para o encher. É por isso que, assim como Paulo, pessoas se perguntam sobre você: como é que ele aguenta? Como é que ele consegue dar glória? Sabe por quê? É que quando você manda a glória para cima, a mesma glória começa a descer. Deixa eu ver se alguém tem entendimento dessa palavra, que quanto mais glória você manda para cima, mais a glória desce. Deus me trouxe como profeta para dizer para alguém: volta a orar, volta a glorificar, volta a adorar, volta a gastar e se deixar gastar pelo evangelho da graça, porque esse evangelho vai te encher, vai te curar, vai te libertar. Oh meu Deus, parece que eu vejo com meus olhos espirituais uma nuvem de glória repousando sobre esta igreja. Eu consigo ver que há uma glória sendo preparada para encher, que vai dar fruto, vai dar resposta, vai dar milagre. Oh meu Deus, a verdade é que você tem que se preparar, porque enquanto você se prepara para adorar a Deus, Deus se prepara para derramar coisas perante ao seu favor. Eu estou tomado pela glória aqui hoje. A verdade é que Deus nunca vai te dar uma chamada sem te capacitar. Meu Deus está me dando um rolo aqui para ser desenrolado aqui nessa tarde. Sabe o que acontece? Eu vou falar um pouquinho de Espírito Santo, eu vou falar do Holy Spirit, eu vou falar de Deus agora. Sabe o que acontece? O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele descia por causas específicas. O Espírito Santo de Deus descia para capacitar o homem para uma boa obra. O Espírito Santo de Deus descia sobre o profeta para entregar as palavras de Deus para o povo, e o Espírito Santo de Deus descia para o cumprimento de toda a vontade que ele queria através da vida de alguém. Mas nós entendemos que ao ler as passagens bíblicas do Antigo Testamento, nós entendemos que o Espírito Santo não repousava, o Espírito Santo não ficava em sua totalidade pelo resto do tempo em determinada pessoa. A verdade é que o Espírito Santo descia e ficava para o cumprimento da obra e voltava para o Pai. Vede Sansão, toda vez que ele precisava da sua força, o Espírito Santo de Deus se apossava dele. Não que necessariamente ele era musculoso, não que necessariamente ele era o Hulk, não que necessariamente ele era bombado, mas toda vez que o Espírito Santo descia sobre ele tinha forças para fazer coisas desumanas. Davi, quando foi ungido na casa de Jessé, o Espírito Santo de Deus se apossou dele para o capacitar para ser um guerreiro de batalha, para ser um rei, para ser um homem segundo o coração de Deus. Nós temos outras inúmeras histórias bíblicas no Antigo Testamento que nos explicam o derramado do Espírito Santo por um breve momento. Só que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
O Espírito Santo trabalhou um pouco diferente, porque o Espírito Santo não desceu e voltou, ele desceu e ficou. Agora eu trouxe uma notícia para você. O apóstolo Paulo, ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha todos os dons e tinha todos os cumprimentos de ministérios sobre a vida dele. Então ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o que acontece? O que Deus quer falar para alguém aqui nessa tarde? Se o Espírito Santo de Deus descer no Antigo Testamento para capacitar alguém para uma boa obra, só que agora o Espírito Santo não voltou para o Pai, o Espírito Santo ficou, significa que diariamente nós temos uma obra a ser concluída. No Antigo Testamento, enquanto o Espírito de Deus usava alguém para um breve momento e depois voltava, se o Espírito de Deus ainda está em você, é porque tem uma obra a ser concluída. Você acha que você não tem chamada? Você acha que você não tem dom? Você acha que você não tem propósito na presença de Deus? Eu trouxe uma notícia: você ainda tem o Espírito Santo, então ainda há trabalho a ser feito, ainda há obra a ser feita. O apóstolo Paulo compreendeu isso, então até o último dia de sua vida, ele trabalhou, ele serviu, ele ajudou na obra do Senhor. Por quê? Ele viu o céu aberto, ele teve entendimento que o Espírito de Deus não dava só para falar em línguas, não dava para fazer maravilhas, dava para ajudar a fazer a boa obra. Então eu vim dizer para você, nessa tarde de quarta-feira, na cidade de Assis, você tem trabalho a ser feito, você tem trabalho a ser feito. Desculpa te frustrar, talvez você veio aqui achando que Deus ia trabalhar por você. Deus trabalha por você, Ele já abriu o céu, Ele já mandou o Espírito Santo. Está na hora de você trabalhar para Ele, está na hora de fazer a obra dele. Samuel, qual que é a obra que o Espírito Santo quer que eu faça? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8: e ser-me-eis testemunhas na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Eu trouxe uma palavra para você. Deus quer que você, cheio do Espírito Santo, faça a diferença na sua casa, faça a diferença na sua família, faça a diferença no seu trabalho, faça a diferença por onde quer que você passar. Olha o apóstolo Paulo, ele presenciou o céu aberto, ele viu coisas inefáveis, ele mesmo preso, ele parou? Não parou. Se o apóstolo Paulo, preso, algemado, prisioneiro de Cristo, não parou, não é você que vai parar. Você veio aqui por livre, espontânea vontade, oferecer um culto racional. Se você veio aqui com a sua racionalidade, você tem entendimento que você é alguém livre, você tem entendimento que você é alguém liberto, e se você é alguém liberto, você tem a liberdade de trabalhar pelo Espírito. Meu Deus, sabe o que eu estou vendo aqui no âmbito espiritual? Eu estou vendo que há pessoas que vão ser usadas violentamente na obra do Senhor. Você acha que você foi chamado para ficar parado? Eu trouxe uma notícia: você não foi chamado para ficar parado, não. Você não foi chamado para ficar parado, não. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele não parava, porque ele escrevia cartas. A verdade é que Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te capacitou para ficar parado, Deus não enviou a porção do Espírito Santo para você ficar parado. Há uma obra, há um trabalho a ser feito. Samuel, não tem cargo, eu não tenho microfone, não tenho oportunidade. Peraí, na sua casa, quantas pessoas faltam para ser salvas? Na sua família, quantas pessoas faltam para ser salvas? Eu trouxe uma palavra missionária para alguém aqui nessa noite. Deus te chamou para transbordar do Espírito Santo, e aonde transborda, respire outros, da mesma maneira que Jesus operou a pesca maravilhosa e os peixes serviram para os barcos vizinhos. A unção, a graça, a glória que Deus vai derramar não é só para você, mas é para respingar aonde você Deus está falando para alguém aqui: começa a respirar, começa a respirar, começa a respirar.
qual o problema? Há muitas pessoas que vêm na tarde da bênção, vêm nos cultos, mas guarda a palavra para ele ou para ela. Deus te chamou para ser a Bíblia ambulante. A verdade é que você foi formado por causa da palavra. A Bíblia diz em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo, oh meu Deus do céu, há uma profundidade bíblica aqui ser derramada sobre a vida de alguém, porque se a palavra decretada fez você ser quem você é, essa mesma palavra vai fluir sobre a sua vida. O apóstolo Paulo era uma pregação viva. Ele não só escrevia, ele não só falava, mas para qualquer um que olhava para ele, via que ele era uma pregação humana. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz: trago em mim as marcas de Cristo. Se nós analisarmos 2 Coríntios capítulo 12, nós vemos que a experiência foi grande, porque o céu aberto é muito lindo. Mas eu vou dizer algo para você repetir agora, repita comigo: o céu aberto traz marcas. O céu aberto traz marcas. Volte para sua casa hoje pensando nisso. O céu aberto é bom, é demais. Você contemplar as maravilhas, você contemplar os milagres, você contemplar o impossível de Deus que você nunca imaginou acontecer na sua vida. Mas eu te trouxe uma notícia: há um sacrifício. Todo o céu aberto traz marcas. Se lembra bem quando Jesus foi batizado, quando Jesus vai ser efetuado ali na ação do batismo, o céu abre, Deus brada, desce a pomba. Ali é o encontro da Trindade. O Deus Pai brada do céu e abre. O Espírito Santo desce como pomba e Jesus, o Filho, estava sendo batizado. Mas nós encontramos aqui que no batismo de Cristo o céu foi aberto. Sabe o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que toda vez que o céu é aberto é para se cumprir um propósito. Quando o céu abre sobre a cabeça de Jesus Cristo, é a confirmação que ele vai ter um ministério, porque poucos dias depois João Batista é preso, João Batista é morto, e Jesus só começa o ministério dele quando João Batista acaba o dele, porque João Batista veio preparar o caminho para o Messias passar. Olha que interessante, eu ia falar isso, mas vou falar. Jesus Cristo respeita o ministério, Jesus Cristo respeita o tempo dele. A verdade, até o apóstolo Paulo respeita o tempo dele, porque quando chegou o tempo de Timóteo, Paulo chega a Timóteo e diz assim: é assim que você vai fazer, é assim que você vai pregar, assim que você vai agir. Eu trouxe uma notícia: se você acha que Deus vai te dar bênção, vai te dar milagre, vai te dar ministério, para você pisar na cabeça de alguém, eu vou te dizer outra coisa: pisar só na cabeça do diabo, do teu irmão, você vai ajudar, você vai andar de mão dada. Ai meu Deus, Deus está gritando no meu ouvido para falar para alguém aqui nessa tarde: Deus nunca vai te dar algo para você se engrandecer sobre a vida de alguém. Todo o céu aberto, ele é aberto sobre pessoas que respeitam o seu tempo, respeitam a sua hora. Não é porque o teu vizinho recebeu que você tem que ficar triste, e não é porque você recebeu que o vizinho tem que ficar triste. João Batista cumpriu o ministério dele, Cristo cumpriu o ministério dele, Paulo cumpriu o ministério dele, Timóteo cumpriu o ministério dele, mas em todos esses ministérios Cristo foi glorificado, Cristo foi adorado, Cristo foi pregado. Eu vou dizer algo que eu disse ontem palmital: Deus não vai te dar uma bênção somente para te abençoar no seu corpo físico temporariamente. Deus nunca vai querer passar para a bênção sem antes garantir que a sua alma é salva. Vou repetir as mesmas palavras que eu preguei ontem. Deus não te chamou para ser a mulher do fruto de sangue que vem, pega o que quer e vai embora. Deus está chamando pessoas para permanecer. Talvez você venha só na tarde da bênção, talvez você só venha na campanha, mas Deus disse: eu não te chamei para você vir de tempos em tempos, eu te chamei para permanecer. O céu aqui está aberto, mas você só vem aqui quando o céu delibera algo para a sua vida. Não saia do local que o céu é aberto, porque na casa do Senhor o céu é aberto todo
isso todo momento, toda hora. Por quê? Porque Deus se faz presente na casa de oração. Querido, você está entendendo essa palavra? Deus te chamou não somente para ser abençoado, mas também para ser uma bênção. O apóstolo Paulo, quando ele aceita o seu ministério, as coisas não sobem como uma escada, elas descem como uma ladeira, humanamente falando. Suas coisas começam a piorar. O céu está aberto, ele contemplou o céu aberto, contemplou, mas não é porque o céu está aberto que tudo vai ser mil maravilhas para você, não. Vai ter injúria, vai ter ataque, vai ter armas preparadas contra você. Mas eu trouxe uma notícia que o profeta Isaías trouxe: nenhuma arma preparada contra a sua vida prosperará. Sabe o que você está dizendo? Paulo foi morto, mas olha o que Paulo disse: o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu trouxe uma notícia: o lucro que Deus vai derramar na sua vida é a sua alma sendo salva, é a sua alma sendo liberta. Essa parte, eu estou tomado pela glória, então eu vou liberar. Deus quer te abençoar, sim. Deus é um Deus abençoador, mas Ele se preocupa ainda mais com a sua alma. Queridos, o céu está aberto aqui hoje. O céu está aberto nessa tarde. Paulo, quando ele volta dessa visão inefável, inexplicável, a palavra diz no versículo 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8: acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. Queridos, nós estamos tratando de um homem que estava cumprindo o ID de Deus, um homem que viu com seus próprios olhos os céus abertos, mas quando ele volta dessa visão, ele volta com um espinho na carne. A palavra não fala que o espinho na carne foi enviada pelo diabo, mas o mensageiro era de Satanás, que esbofeteava. Nós temos que entender que não é toda dificuldade que chega na nossa vida foi o diabo que enviou. Da mesma maneira que Deus levou Jesus ao deserto, o diabo levou Jesus ao topo do monte. Ou seja, nem toda pessoa no alto foi Deus que colocou, e nem toda pessoa embaixo foi o diabo que colocou. Mas a verdade é que Deus, Ele é soberano, Ele é cheio de sabedoria. Então Deus, Ele não dá vez para o diabo, Ele usa até mesmo as circunstâncias que o diabo quer trazer para cumprir o seu propósito. O espinho na carne não foi enviado pelo diabo, mas o diabo mandou um mensageiro para sempre lembrar para Paulo: Paulo, olha o espinho na carne, Paulo, olha o sofrimento, Paulo, olha a sua fraqueza. A verdade é que Deus permite certas situações acontecerem em nossas vidas, alcançarem a nossa casa, alcançarem a nossa família, mas é para se lembrar que o que vivemos não foi por nossa força ou por nossa capacidade, mas foi porque Deus é poderoso. Aí você me pergunta: amém, Samuel, é muito lindo isso, ver o céu aberto, mas o espinho na carne, Deus quer me ver sofrer? Não, Deus quer abater o seu ego, Deus quer abater a sua força humana. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que deixam essas visões, essas revelações da palavra, do espiritual, que seja, qualquer tipo de dom, se sobressair, para o seu nome será soprado. Mas todo dom, toda profecia, toda revelação da palavra do Senhor foi dada para a glória do Senhor. Isso é o que o céu aberto quer trazer para alguém aqui nessa tarde. Quando Deus permite o espinho na carne de Paulo o alcançar, Paulo pode ter achado: Deus, isso aqui não é o Senhor. Por 3 vezes ele orou pedindo para ser removida, e o Satanás, o mensageiro de Satanás, trazia a memória sempre: olha aí a fraqueza, olha aí a dor, olha aí o desespero, a frustração, viveu algo tão lindo, mas já está caído. Olha como Elias foi violentamente usado por Deus, mas depois de Deus ousar, ele correu para a caverna com medo de ser morto. A verdade é que toda capacitação, toda bênção ministerial
ministerial, bênção espiritual que Deus tem para a sua vida, vai haver um mensageiro de Satanás para te atormentar. Samuel, você está me assustando, calma aí que eu ainda vou concluir essa palavra, porque ao mesmo tempo que Deus deixa o espinho na carne chegar, ao mesmo tempo que Deus permite o mensageiro de Satanás chegar, Deus também diz: eu ainda estou contigo. Eu não sei o que aconteceu na sua casa, na sua família. Talvez você tenha vivido uma tempestade como a de Paulo, onde esse espinho na carne só incomoda, só machuca, só traz frustração. Mas Deus diz para você aqui hoje: eu não te deixei, eu não vou te desamparar. Versículo 9, a palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou forte, eu estou fraco. Ou quando eu estou fraco, eu estou forte. Eu trouxe uma palavra profética para alguém aqui. Talvez você chegou com a última força, talvez você chegou com o último azeite, talvez você chegou com o último utensílio que você tinha, e você traz aqui a palavra hoje dizendo: não dá mais, é a última tarde da bênção, é o último culto, é a última busca. Deus diz: agora está perfeito para eu começar a trabalhar, porque eu nunca pedi a tua força, eu sempre precisei da tua fraqueza, porque é na tua fraqueza que meu povo do calabatai, na sua fraqueza que o poder de Deus opera. Deus está dizendo: eu preciso de fraco, forte eu deixo lá fora. Eu quero os fraquinhos, eu quero os caídos, eu quero os angustiados, porque em meio dessa angústia, em meio dessa dificuldade, em meio dessa pobreza espiritual, física, de recursos, o que quer que seja, que Deus vai bradar. Perceba bem, vou usar a mesma palavra que eu trouxe no último ano que eu vim aqui. Deus não quer vaso grande, Deus quer vaso pequeno, porque vaso pequeno se enche com facilidade. O vaso pequeno parece frágil, o vaso pequeno parece ser inoperante, mas é o vaso pequeno que Deus escolhe, porque o vaso pequeno Deus enche com facilidade. Deus não está se importando com o que você tem de qualidade. Deus está se importando em colocar as qualidades dele através da sua fraqueza. Então eu vim como um profeta, eu vou liberar tudo que Deus deu, porque Deus, ele veio aqui nessa tarde, desceu, falou no meu ouvido agora é o seguinte: se a casa está destruída, é desse jeito que eu quero, porque eu vou trabalhar. Se o trabalho não chega, é desse jeito que eu quero, porque eu vou conceder. Se os recursos humanos acabaram, é desse jeito, porque eu vou prover. O Jeová Rafa está aqui, o Jeová Jireh está aqui. Deus está aqui para abrir o céu sobre a sua cabeça. A dificuldade vai vir, o espinho vai vir, o mensageiro vai vir, mas a força, a graça vai vir com abundância. Por isso que Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus está se importando em trabalhar nos seus déficits. Deus está preocupado em trabalhar na sua fraqueza. É meio a essa dificuldade que ele vai bradar, é meio a essa sequidão que ele vai bradar. Os maiores milagres foram realizados no deserto, onde não tem nada. Deus me trouxe como profeta para dizer para alguém: é em meio do nada que eu vou fazer tudo, é no meio do nada que eu vou fazer tudo. Paulo, você teve uma das maiores experiências da sua vida, não é verdade? E agora eu venho com esse na carne, mas eu vou dizer para você: o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está por vir. Você chegou aqui hoje achando que você já passou pelo seu melhor culto, passou pela sua melhor fase, mas Deus está dizendo para alguém: a melhor fase ainda vai chegar, o melhor momento ainda vai chegar, porque o céu tem mais para a sua vida. Você crê? Então vamos, glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Vou encerrar aqui. Se coloque de pé, por gentileza, por gentileza. Glória a Deus. Deus está preocupado
preocupado com você. Não pense que Deus não está te vendo. Você acha que Deus desprezou o sofrimento de Paulo? Deus, Ele não desprezou o sofrimento de Paulo, mas Deus permitiu o sofrimento de Paulo chegar, porque em meio a esse sofrimento queria mostrar que Deus era o seu ajudador, Deus era o seu Senhor, Deus era aquele que auxiliava. Agora tem pessoas, queridos, que eles não querem a ajuda de Deus. Eles acham que a sua força é suficiente, mas aonde o céu abre tem pessoas quebrantadas, aonde o céu abre tem pessoas que recebem ajuda, aonde o céu abre Deus traz experiência, aonde o céu abre mesmo em meio à fraqueza Deus traz a sua graça para fortalecer. Então eu quero perguntar nessa tarde, tem alguém que não tem dessa graça ainda e quer receber? Samuel, que tipo de graça? A graça da salvação. Sabe por quê, irmão? Eu fui pregador de tratamentos por muito tempo, até hoje. Há muitas pessoas em tardes da bênção que só vêm para o seu fim, para o seu melhor, do que ele precisa, do que tem buscado o seu propósito e vai embora, mas não tem Jesus no coração. Eu trouxe uma notícia: o mesmo Deus que abençoa, Ele quer ser a bênção na sua vida. O mesmo Deus que dá graça, Ele é a própria graça e vai ser operante na sua vida. Então eu quero perguntar: tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Pastor Vitor, o diabo não precisa mais tirar pessoas da igreja. O diabo desvia pessoas dentro da igreja. E pior do que uma pessoa que sabe a sua condição de pecador e de condenado, é uma pessoa que acha que está salva, mas não está. Faça um reflexo da sua vida agora. Faça um reflexo do que o Espírito de Deus tem confirmado para você. Será que você é um crente de verdade? O céu está aberto, as bênçãos estão disponíveis, mas mais ainda do que isso, Deus quer a tua alma, Deus quer a tua vida por completo, porque a sua vida por completo entrega a Ele vai dar a provisão necessária, a força necessária, o suplemento necessário para você continuar. Então eu não posso sair daqui sem ter a certeza que tem alguém que precisa de Jesus. Amém. Tem alguém que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Cristo? Levante a sua mão, se manifeste para nós orarmos por você. E por favor, fique com a mão levantada, porque tem mosquito aqui, então está todo mundo assim, né? Está todo mundo assim, então eu vou confundir, tá bom? Se tem alguém que quer Cristo hoje, vamos ver o seguinte: eu tenho mais uma palavra de Deus para entregar, uma frase poderosa de profecia para a sua vida, profecia da palavra. Então vamos ver o seguinte, vai ganhar tempo, só fica de pé quem não é crente. Quem é cristão, quem é servo de Deus, se assente. Se você não é crente ou está afastado dos caminhos de Deus, eu não quero te envergonhar. A verdade é que a maior vergonha será você não entrar no reino dos céus. Então isso aqui não é nada. Quando você está na casa do seu pai, você tem vergonha de ir para o banheiro? Não. Quando você está na casa do seu pai, você tem vergonha de abrir a geladeira? Não. Pedro, você casou agora, Pedro. Sabe que o Pedro tem vergonha de ir na quarta dele? O Tito tem, porque é a casa do pai. Então essas pessoas que estão de pé, vocês querem Cristo hoje? O mesmo Deus que abençoa vai ser bênção. O mesmo Deus que dá força, Ele é a tua própria força. Você quer Jesus hoje? Vocês que estão de pé, quer Jesus hoje? Se vocês quiserem Jesus aqui hoje, se aproxima do altar, porque nós vamos orar pela sua vida. 1 João, olha, está vindo aí, aplauda o Senhor. Porque é um ato de coragem. Vir até a frente, aceitar Jesus é um ato de coragem. Mas alguém, nós temos um irmão que quer aceitar Jesus. Mas alguém quer voltar para Cristo? Vem aqui ao pé do altar para aceitar a Jesus Cristo. Eu trouxe uma palavra para você. Talvez, olha, aplauda Jesus. Tem pessoas se lembrando, tem pessoas aceitando, tem pessoas entregando a vida para Deus. Nós temos duas pessoas, mais alguém que é Cristo, alguém que se assentou por um acaso, por vergonha, por temor, ou por obra que ele está fazendo para te alcançar e te parar. Se tem mais alguém que quer aceitar Jesus, levante-se, agora é o momento, agora é a hora de esperar. Não há mais ninguém? 1, 2, 3, não há mais ninguém. Que Deus te dê uma próxima oportunidade. Nós temos aqui 4 pessoas lindas, porque são imagem e semelhança de Cristo. Eu vou fazer uma oração por vocês respeitem a palavra comigo, tá bom? Repitam assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, me guarda na tua presença até a sua volta. Amém. A igreja que está feliz, receba esses irmãos da família da fé com palmas para Cristo Jesus. Glória a Deus.
solidificado.